A história de como meu namorado me abandonou quando eu estava na universidade e grávida. 15 anos depois, ele se tornou um especialista internacional quando ele veio ao hospital onde trabalho para uma conferência. Eu era a cirurgiã-chefe, o que o deixou em choque. Convido vocês a ouvirem esta história. Esta história é publicada com exclusividade no canal Entre Linhas da Vida. Desejo a vocês um bom descanso. Esta manhã, eu estava diante do espelho em meu consultório, ajeitando o jaleco impecavelmente branco e o crachá com a inscrição gravada. DRA, Tatiana Azevedo, doutora em Ciências Médicas, chefe de cirurgia. Tudo que eu vestia agora era o resultado de incontáveis dias pagos com suor, lágrimas e até mesmo sangue. O setor de neurocirurgia hoje estava mais movimentado que o normal. O diretor do hospital anunciou que a administração receberia um especialista internacional dos Estados Unidos que veio para um intercâmbio de experiências e para participar de simpósios sobre casos complexos. Essa visita não me preocupava muito. Minha principal responsabilidade são os pacientes. Peguei um prontuário e saí para o corredor da ala de internação, inclinando a cabeça sobre os sinais vitais do paciente do quarto 8. Ao meu redor, ouvia-se o som dos passos apressados das enfermeiras e suas instruções cadenciadas aos familiares dos doentes. Do final do corredor, surgiu um grupo de pessoas. Na frente, caminhava o diretor do hospital, sorrindo, conversando animadamente. Atrás dele, seguia um homem de terno escuro, com andar confiante, as mãos nos bolsos da calça. O homem começou a falar, e sua voz, grave, com leves notas de arrogância, ecoou pelo corredor. Ele dizia ao diretor que o sistema de equipamentos do nosso hospital ainda tinha muitas deficiências em comparação com os padrões estrangeiros. Elogios misturados com críticas revelavam claramente um homem que se considerava superior aos outros e que viera aqui para distribuir conhecimento. Continuei fazendo anotações no prontuário sem perder o ritmo. Aquela voz, embora eu não a ouvisse há 15 anos, eu a reconheceria instantaneamente. Era Diogo, o homem que havia esmagado sem piedade os últimos resquícios de orgulho de uma pobre estudante de medicina. O grupo parou no posto de enfermagem a apenas 3 passos de mim. O diretor do hospital apresentava a Diogo a estrutura organizacional do setor de neurocirurgia. Diogo assentia, percorrendo tudo com o olhar, até que o fixou em mim. Só então levantei lentamente a cabeça, fechei a pasta e olhei diretamente para o rosto do homem à minha frente. Seu olhar encontrou o meu. O sorriso protocolar em seus lábios desapareceu e sua expressão presunçosa congelou. Seus olhos se arregalaram. Ele piscou várias vezes, como se tentasse entender se a mulher de jaleco branco à sua frente era realidade ou ilusão. 15 anos atrás, eu era uma garota magra, de pele morena, vestindo uma camisa surrada e chorando sob a chuva. Agora eu estava aqui, calma e inabalável. O diretor deu um passo à frente e, com alegria, me apresentou. E esta é a Drá Azevedo, uma das melhores cirurgiãs do nosso hospital. Ela irá acompanhá-lo, professor, durante esta conferência. Diogo abriu a boca para dizer algo, mas as palavras pareceram ficar presas em sua garganta. Ele tirou apressadamente as mãos dos bolsos. Eu sorri suavemente, um sorriso padrão para interagir com colegas. Assentindo para o diretor, estendi a mão para Diogo. Olá, professor. Mendes. É um prazer colaborar com o senhor, pronunciei claramente. Diogo estendeu a mão em resposta. Sua palma estava gelada e tremia ligeiramente. Ele me olhava, tentando encontrar qualquer faísca de emoções familiares, mas em vão. Retirei minha mão imediatamente, pedi licença à diretoria, dizendo que precisava continuar a visita aos pacientes, e me virei para sair. Um silêncio pairou atrás de mim. Eu sabia que Diogo ainda estava lá, paralisado, olhando para mim enquanto eu me afastava.
O passado sujo que ele escondera por tanto tempo agora se manifestava diante de seus olhos. Naquela mesma noite, todos os médicos chave do setor de neurocirurgia se reuniram no grande auditório. O simpósio interhospitalar começou. Diogo estava no púlpito. Sua confiança havia retornado. Ele apresentava um protocolo cirúrgico para a remoção de um meningioma complexo. Na tela do projetor, exibiam-se dados estatísticos impressionantes sobre o sucesso das operações e a baixíssima taxa de mortalidade em cirurgias que ele realizou pessoalmente nos Estados Unidos. Os médicos mais jovens na plateia cochichavam maravilhados. Diogo falava sem parar, lançando olhares ocasionais para mim, sentada na primeira fila. Ele queria provar seu status de especialista. Quando Diogo terminou, o auditório explodiu em aplausos. O diretor, que presidia a reunião, convidou os médicos a darem suas opiniões. Levantei a mão calmamente. Os aplausos cessaram. O diretor assentiu, convidando-me ao microfone. Levantei-me e, olhando para os slides na tela, comecei minha análise. Prezado professor Mendes, o protocolo proposto pelo senhor parece impecável na teoria, mas, aplicado a este caso clínico específico, vejo 3 lacunas fatais. Primeiramente, o paciente é um idoso com histórico de fibrilação atrial, em uso de anticoagulantes. Seu protocolo omite a etapa de uma avaliação completa do sistema de coagulação sanguínea antes da cirurgia, o que cria um risco extremamente alto de hemorragia maciça na mesa de operação. Em segundo lugar, o tumor está localizado próximo ao seio sagital superior. O senhor propõe um acesso direto sem um plano de contingência para o caso de trombose do seio venoso. E em terceiro lugar, o tempo de clampeamento vascular em sua metodologia excede o limiar de tolerância isquêmica do cérebro para pacientes da nossa região. Um silêncio mortal se instalou no auditório. Todos os olhares estavam voltados para Diogo. Seu rosto ficou vermelho. Ele olhou desnorteado para a tela, tentando encontrar contra-argumentos. Mas o que eu apontei eram conhecimentos profissionais específicos que exigiam experiência prática nas condições da medicina brasileira, algo que um homem que buscava números ideais no exterior não poderia saber. Diogo olhou para a primeira fila e só então examinou atentamente a placa em minha mesa. O título doutor em ciências médicas, chefe de cirurgia, estava claramente visível. Ele congelou. A garota que ele um dia considerou um obstáculo para sua carreira, agora estava sentada ali expondo seus erros profissionais diante de dezenas de colegas. O simpósio terminou em uma atmosfera tensa. O protocolo de Diogo teve que ser completamente revisado de acordo com as recomendações do nosso setor. As pessoas foram se dispersando gradualmente. Recolhi meus documentos e saí para o corredor. Diogo me esperava na curva perto da escada. Ao me ver, ele deu um passo à frente, bloqueando meu caminho. Tati, é você mesma? Sua voz estava mais baixa. Havia um espanto inegável nela. Parei e, de cabeça erguida, olhei para ele. Professor Mendes, por favor, mantenha a hierarquia dentro do hospital. Eu sou Adra Azevedo. Estamos aqui para trabalhar e espero profissionalismo da sua parte. Ele franziu a testa e tentou colocar a mão em meu ombro. Eu não esperava te encontrar aqui, que você se tornaria uma cirurgiã, uma pessoa que pode sentar comigo na mesma mesa, e não uma faxineira acabada, como sua mãe um dia me amaldiçoou. Chega, interrompi-o com uma voz firme e sem emoção. Minha frieza e determinação fizeram Diogo recuar. Ele abaixou a mão. Seu rosto empalideceu. Sem lhe dirigir mais nenhum olhar, caminhei com a pasta em mãos em direção ao meu consultório. Voltando ao meu consultório pessoal, tranquei a porta e sentei na minha cadeira. Abrindo uma gaveta da mesa, peguei um desenho feito com giz de cera. Nele estava retratada uma família de 2 pessoas, uma mãe de jaleco branco e um menino com uma flor amarela na mão. No canto do desenho, com caligrafia infantil, estava escrito: "Para a mamãe Tati, minha super-heroína, de Paulo." Meu coração amoleceu.
Meu filho Paulo foi a única fonte de força que me tirou do fundo do poço. Olhando para o desenho, mergulhei novamente nas memórias daqueles anos difíceis. Naquela época, no 4º ano da faculdade de medicina, eu engravidei. Diogo conseguiu uma bolsa para um estágio nos Estados Unidos, graças ao apoio da família de Marcela, a filha do vice-ministro da Saúde. Ele me enviou uma mensagem curta terminando o namoro e desligou o telefone. 3 dias depois, a mãe dele veio ao meu quarto miserável na República de Estudantes. Ela jogou sobre a mesa uma folha de papel, um acordo para aborto e término de relacionamento. Ela insultou minha origem humilde do interior, chamando-me de aproveitadora, que queria usar a gravidez para atrapalhar a carreira do filho dela. Naquela folha de papel, o espaço para a assinatura de Diogo estava em branco. Ele foi tão covarde que nem sequer se atreveu a escrever uma palavra escondendo-se atrás da mãe. Eu não assinei. Naquela mesma noite, mudei-me. A partir daí, começou uma sucessão de dias sombrios. Arranjei um emprego como faxineira em um laboratório e à noite lavava pratos em um café para pagar os estudos e as consultas médicas. Dei à luz sozinha em uma pequena maternidade. 3 dias após o parto, cerrando os dentes e enfaixando a barriga, peguei um ônibus para a universidade para fazer a prova de anatomia patológica. Jurei a mim mesma que, mesmo que tivesse que derramar sangue, eu alcançaria o topo na medicina. E eu consegui residência, depois doutorado e a tese de livre docência. Cada passo meu foi dado apesar da dor que a família dele me causou. Uma batida na porta me trouxe de volta ao presente. Guardei o desenho na gaveta e gritei: entre! A porta se abriu e Diogo entrou. Ele havia recuperado a compostura. Em suas mãos, ele segurava um prontuário. Ele se aproximou da minha mesa e falou em um tom enfaticamente profissional. Drá, Azevedo, amanhã de manhã, você tem uma cirurgia para remover um tumor cerebral em uma menina chamada Aninha. Eu analisei o prontuário. É um caso complexo. A diretoria me autorizou a assistir à cirurgia para avaliar as habilidades práticas dos cirurgiões do seu setor. Olhei para ele. Ele queria recuperar a reputação após o fracasso no simpósio. Ele queria ficar atrás de mim e julgar minha habilidade com os olhos de um especialista internacional. Assenti e puxei o prontuário de Aninha para perto de mim. Tudo bem, professor Mendes. Amanhã, às 8, esteja na sala de cirurgia número 3. Peço que siga rigorosamente as regras de asepsia e não me atrapalhe durante o trabalho. Diogo deu um sorriso torto e, virando-se, saiu. Olhei para ele enquanto se afastava, pensando comigo mesma. Vou mostrar a ele como a mulher que ele abandonou segura a vida de outra pessoa em suas mãos. Exatamente às 8, na sala de cirurgia número 3, as luzes se acenderam. A cirurgia para a remoção do tumor cerebral da pequena Aninha começou. A atmosfera na sala era tensa e rigorosa. O ventilador mecânico apitava monotonamente. Eu estava na posição de cirurgiã, chefe. Meu olhar estava fixo nas oculares do microscópio cirúrgico. Cada movimento ao abrir a dura mater era lento e preciso ao milímetro. Diogo estava parado logo atrás de mim, a meio passo de distância. Ele usava trajes estéreis. Seu rosto estava coberto pela máscara. Desde o início, a partir do momento da trepanação craniana, Diogo interferia constantemente. Drá, Azevedo, você deveria fazer a incisão, contornando o sulco lateral. Assim o tumor ficará mais visível, ele observou em tom paternalista. Eu, sem levantar a cabeça, continuei a trabalhar com bisturi ultrassônico. Eu sou a cirurgiã-chefe. Peço ao professor que mantenha o silêncio e me permita concentrar. Diogo tossiu, claramente descontente, mas se calou. O tumor de Aninha estava localizado em um lugar de difícil acesso, aderido firmemente a um complexo sistema de vasos cerebrais. Pedi ao assistente que me passasse uma pinça vascular. De repente, o monitor de pressão arterial começou a piscar em vermelho. Um alarme soou. Uma pequena artéria anômala, escondida sob o tumor, rompeu-se.
Era uma malformação vascular congênita, invisível nas imagens de ressonância magnética. O sangue jorrou, inundando o pequeno campo cirúrgico sob o microscópio. Minha visão ficou completamente obstruída. O anestesista gritou que a pressão da paciente estava caindo vertiginosamente. Toda a equipe entrou em pânico. A instrumentadora aproximava o aspirador freneticamente. Os 2 assistentes congelaram, suas mãos tremiam. Atrás de mim, ouvi a voz assustada de Diogo. Ele deu um passo à frente, tentando tomar meu lugar. Saia da frente. Deixe-me fazer. Com uma hemorragia dessas, o paciente terá morte cerebral. Eu permaneci firme como uma rocha. Fiquem onde estão, ordenei com voz de aço. Ninguém se mexe, todos em absoluto silêncio. Anestesista, hipotensão controlada imediatamente. Mantenha a pressão sistólica em 60. Eu dava as ordens de forma clara e decisiva. Instrumentadora, outro aspirador. 2 aspiradores na potência máxima. Prepare a esponja hemostática e a micropinça. Os únicos sons na sala de cirurgia eram o apito frenético do monitor cardíaco e o silvo do sistema de aspiração. Eu não tirava os olhos do microscópio. No minúsculo espaço do campo cirúrgico, o sangue continuava a jorrar. Com uma calma forjada por milhares de horas na mesa de cirurgia, eu controlava os 2 aspiradores, limpando continuamente a poça de sangue, criando uma janela visual de apenas 1/10 de segundo, esponja com a mão esquerda, usando a micropinça, introduzi cuidadosamente o material hemostático no local presumido da ruptura do vaso, criando uma pressão temporária. O campo cirúrgico começou a clarear gradualmente. Ruptura. Um minúsculo clipe de titânio foi colocado exatamente no local da lesão, fechando o orifício. A hemorragia parou. A pressão da menina começou a subir lentamente. Toda a sala de cirurgia suspirou, aliviada. Os assistentes me olhavam com reverência. Fio de microsutura, continuei com o mesmo tom firme. Em menos de 3 minutos, fiz 4 suturas, restaurando a parede do vaso. Todos os movimentos foram suaves, decisivos e precisos, como os de uma máquina programada. Continuei a remoção da parte restante do tumor. A cirurgia foi um sucesso brilhante. Arrancamos a criança da morte. Saindo da sala de cirurgia, tirei a máscara, joguei as luvas ensanguentadas no recipiente de resíduos hospitalares. Diogo me seguiu. Seus passos eram hesitantes. Ele se aproximou da pia e ficou ao meu lado. Onde você aprimorou essas habilidades de gerenciamento de crise? Sua voz tremia. Essa calma e precisão microcirúrgica em uma situação de hemorragia maciça, mesmo nos Estados Unidos. Poucos são capazes disso. Abri a torneira, olhando o nosso reflexo no grande espelho. Depois me virei e olhei diretamente nos olhos de Diogo. O que você acha que eu fiz durante esses 15 anos? Passei 15 anos cerrando os dentes, suportando as humilhações que sua família me impôs apenas por este dia. O dia em que estou diante de você e com meu próprio profissionalismo, provo que você nunca teve o direito de me desprezar. O rosto de Diogo ficou mortalmente pálido. Ele deu um passo para trás. A autoconfiança e a arrogância do professor internacional foram completamente esmagadas por minhas mãos que seguravam o bisturi. Sequei minhas mãos e passei calmamente por ele em direção ao vestiário. Este jogo estava apenas começando. Alguns dias após salvar Aninha, minha autoridade no setor de neurocirurgia se fortaleceu ainda mais. Pelos corredores do hospital, espalhavam-se rumores entusiasmados sobre minha habilidade em controlar complicações vasculares. Ao mesmo tempo, Marcela, a esposa distinta de Diogo, começou a suspeitar de algo. Ela ligava constantemente para ex-colegas de Diogo no setor, perguntando sobre uma médica chamada Tatiana. Na quinta-feira de manhã, acontecia um simpósio científico no hospital. Diogo mesmo pediu à diretoria para apresentar um trabalho sobre cirurgia
vascular cerebral. Ele me nomeou especificamente como copalestrante, explicando que desejava analisar a cirurgia de Aninha como um exemplo vivo. O grande auditório estava lotado de médicos, diretores e até jornalistas de publicações médicas. Diogo, em um terno cinza claro, elegante e confiante, estava no púlpito expondo teorias médicas de vanguarda. Ele se portava como um especialista experiente. Quando chegou a hora de analisar o caso real, ele me convidou educadamente para o palco. Peguei o controle do projetor e subi calmamente. Projetei a gravação do momento em que ocorreu a ruptura do vaso. Na tela grande, viam-se claramente minhas luvas ensanguentadas, os movimentos decisivos e precisos no campo cirúrgico apertado, a técnica de sucção contínua e hemostásia local. Caros colegas, comecei em voz alta. A técnica para reparar uma ruptura vascular intraoperatória não é um acaso feliz. Passei 5 anos no laboratório praticando em centenas de animais para alcançar precisão absoluta. Cada movimento tem uma base científica, permitindo reduzir o tempo de parada da hemorragia para menos de 3 minutos, garantindo a máxima segurança para as funções cerebrais do paciente. Seguiram-se aplausos calorosos. Os olhares de admiração de colegas e veteranos estavam fixos em mim. Diogo estava ao meu lado, sorrindo de forma calculada. Quando eu estava prestes a terminar, ele se aproximou e pegou o microfone. Obrigado, Drei Azevedo, por uma apresentação brilhante, disse ele em voz alta. Prezada diretoria, colegas, ao ver um talento como Adrá Azevedo, fico sinceramente admirado. Nossa medicina precisa de pessoas assim com habilidades práticas superiores. Hoje, aproveitando a oportunidade, quero compartilhar uma decisão importante. Pretendo fundar um Centro Internacional de Pesquisa em Neurociências aqui mesmo no Brasil e quero fazer o convite mais honroso a Adrá Azevedo para ocupar o cargo de vice-diretora de pesquisa e construir este projeto comigo. Acredito que a combinação dos meus recursos e do talento dela levará a grandes conquistas. O salão começou a murmurar. Olhares de admiração estavam voltados para nós. Diogo se virou para mim. Seu olhar expressava respeito pelo talento, mas no fundo havia um cálculo frio. Ele queria me prender com uma fama ilusória, transformar-me em uma ferramenta para salvar sua carreira que nos Estados Unidos estava por um fio. Eu não o deixei desfrutar do triunfo por um segundo. Tomando o microfone do apresentador, olhei firmemente para Diogo e minha voz ecoou pelo salão. Professor Mendes, tenha um pouco de decência. Esta é a conferência científica anual do hospital, um lugar onde discutimos medicina e a vida dos pacientes. Não, é um palco para seus projetos fantasiosos, cujo objetivo é limpar seu nome. Os recursos de que o senhor fala são, na verdade, o desvio de verbas do seu antigo laboratório, motivo pelo qual há uma investigação contra o senhor nos Estados Unidos, não é mesmo? Não se esconda atrás da máscara de especialista para manipular a mídia e usar o trabalho intelectual dos colegas. Nosso hospital precisa de médicos que tratam com o coração, não daqueles que usam o púlpito para esconder seus fracassos. Um silêncio gélido tomou conta do salão. Minha declaração direta destruiu o falso espetáculo de recrutamento de talentos que Diogo havia encenado com tanto esmero. Ele ficou paralisado no palco, com o rosto pálido. Os médicos começaram a cochichar sobre as manchas escuras na carreira do especialista internacional. Virei-me e desci do púlpito, devolvendo o microfone. E deixando Diogo sozinho no palco, atormentado pela vergonha e por centenas de olhares zombeteiros. O escândalo explodiu no hospital naquele mesmo dia. Alguém gravou secretamente o momento em que interrompi Diogo e postou no grupo de WhatsApp do hospital. A manchete era sensacionalista. Médica desmascara manipulações de especialista internacional em medicina. Eu não dei atenção às fofocas e continuei atendendo meus pacientes até que o som de saltos altos ecoou pelo corredor. A porta do meu consultório foi aberta bruscamente e Marcela apareceu.
Ela usava um vestido de grife caro e carregava uma bolsa de couro de crocodilo. Seu rosto estava cuidadosamente maquiado, mas não conseguia esconder a fúria. Atrás dela, algumas enfermeiras tentavam deter lá, mas ela as empurrou. Com calma, fiz sinal para as enfermeiras saírem e fechei a porta. Marcela jogou a bolsa sobre minha mesa. Com as mãos na cintura, ela começou a gritar. Tatiana Azevedo, que cobra, você é. Antes você se agarrava ao meu marido. E agora que ele se tornou bem-sucedido, você armou uma cilada para envergonhá-lo na frente de todo o hospital. Você inventou alguns boatos dos Estados Unidos para humilhá-lo? Acha que sou cega? Você recusou a proposta de colaboração dele e vazou isso na internet para parecer nobre. Mas seu objetivo é chamar a atenção dele e tê-lo de volta. Não é? Eu permaneci sentada calmamente na cadeira, com as mãos sobre a mesa. Olhei para Marcela com um olhar mais impassível. A imagem de 15 anos atrás veio à mente. Naquela época, Marcela, com a mesma atitude arrogante e suas amigas, barrou meu caminho no portão da universidade. Ela apontou o dedo no meu rosto, insultando minha origem pobre do interior, afirmando que uma garota de camisa surrada ficaria para sempre no fundo da sociedade. Ela declarou com orgulho que seu pai era o vice-ministro da Saúde e poderia dar a Diogo uma passagem para o estágio nos Estados Unidos, abrindo-lhe o caminho para a alta sociedade. Naquela época, fraca e indefesa, eu só podia suportar em silêncio, mas agora tudo havia mudado. Peguei uma caneta e bati levemente na mesa. Marcela, beba um pouco de água. Acalme-se. Sente-se. Você ainda adora ameaçar, assim como há 15 anos, não é? Mas parece que você esqueceu de atualizar suas informações. Seu pai se aposentou no ano passado e o processo sobre as fraudes financeiras durante seu mandato ainda está na mesa dos investigadores. Com que direito você invade meu consultório e faz um escândalo? Marcela congelou. Minhas palavras atingiram um ponto mais sensível de sua família. O pai perdeu o poder. A situação financeira da família vacilou e foi por isso que Diogo se tornou frio com ela ultimamente. Marcela cerrou os dentes. Suas mãos tremiam. Ela tentava manter os restos de sua dignidade. Não fale besteira, você é apenas uma médica assalariada. Meu marido é um professor de renome mundial. Pequenos, mal entendidos nos Estados Unidos não significam nada. Ele está apenas usando sua fama para abrir caminho de volta para casa. Você acha que ele realmente valoriza? Levantei-me, contornei a mesa e me aproximei dela. Eu era meia cabeça mais alta. Olhei diretamente seus olhos e pronunciei distintamente. Você está profundamente enganada. Seu marido para mim não vale um centavo. É você quem precisa mantê-lo, não eu. Você fracassou em seu próprio casamento e agora vem aqui fazer cenas de ciúmes como uma mulher ignorante. Leve seu marido para casa e eduque-o lá. E não o deixe mais desperdiçar meu tempo, ou chamarei a segurança para que a retirem. Marcela recuou. Sua arrogância foi completamente esmagada. Em fúria, ela pegou a bolsa, virou-se e correu para a porta. Ao sair, ela lançou uma ameaça. Eu não vou te perdoar por isso. Apenas sorri e bati a porta atrás dela. Mas a história com Marcela não terminou aí. Cerca de uma semana depois, assim que abri a porta do consultório, ela invadiu novamente. Desta vez, seu comportamento foi ainda mais agressivo. Ela jogou uma pilha de fotos na minha mesa. Nelas estava meu filho Paulo, em pé no ponto de ônibus, perto de sua escola. Marcela sorriu vitoriosamente. Achou que poderia me enganar? Essa criança tem 14 anos. O tempo bate perfeitamente com a partida de Diogo. Você o teve para chantagear nossa família, não é? Pois saiba que um bastardo como esse não é bem-vindo em nossa família. Nós nunca o reconheceremos. Olhei para as fotos e a raiva ferveu dentro de mim. Marcela podia me insultar, mas tocar no meu filho era cruzar todos os limites. Abri a gaveta, peguei meu tablet, liguei um vídeo
e o empurrei em sua direção. Olhe com atenção. No vídeo, um homem de boné rondava a escola do meu filho por 3 dias seguidos. Acha que eu não sei que seu detetive particular pegou secretamente o canudo de suco do meu filho para fazer um teste de DNA? Você pagou para seguir um menor de idade e roubar seu material biológico. Marcela piscou, evitando meu olhar. Eu não sei do que você está falando. Não conheço esse homem. Guardei o tablet. Pode não admitir. Eu obtive as gravações das câmeras de segurança. Coletei todos os dados do carro do perseguidor. Esta manhã, prestei queixa na polícia por violação de privacidade e ameaça à segurança de uma criança. Seu pai não tem mais poder para abafar este caso. Prepare-se para receber uma intimação. O rosto de Marcela mudou instantaneamente. Seus lábios de batom vibrante tremeram. Ela entendia perfeitamente a situação em que sua família se encontrava. Um processo criminal agora destruiria completamente sua carreira e reputação. Em pânico, ela deixou a bolsa cair. Tatiana, eu te imploro. A voz de Marcela ficou mais baixa. Ela se agarrou à beirada da mesa. Não denuncie a polícia. Minha carreira está decolando. Se isso vier à tona, perderei tudo. Quanto você quer? Eu te pago uma indenização. Olhei para a mulher trêmula e senti apenas uma amarga ironia. Dinheiro. Ela sempre pensou que o dinheiro poderia resolver tudo. Eu não preciso de um centavo da sua família. Então o que você quer? Ela perguntou apressadamente. Apontei para uma folha de papel em branco e uma caneta. Eu quero que você se sente e escreva, de próprio punho, uma declaração. Descreva em detalhes como seu marido se humilhou e implorou a sua família por ajuda com a bolsa para os Estados Unidos há 15 anos. Escreva, assine e eu pensarei se... Retiro a queixa. Marcela cerrou os dentes. Seus olhos estavam cheios de ressentimento, mas não havia outra saída. Ela se sentou, pegou a caneta e começou a escrever. Cada linha era uma humilhação para o marido de quem ela tanto se orgulhava. Observei-a terminar, depois guardei o papel em um cofre, ordenei friamente que fosse embora. Quando a porta se fechou, fiquei sozinha. Toda a minha dureza construída desmoronou. Afundei na cadeira, deixando minha cabeça cair sobre a mesa. As lágrimas que eu segurara por tanto tempo começaram a escorrer, molhando meu jaleco. As memórias daquela noite chuvosa de 15 anos atrás voltaram com força. Naquela noite eu estava sob o telhado gotejante da República, segurando o resultado de um ultrassom rasgado ao meio. Pensei em tomar comprimidos, livrar-me daquela pequena vida e continuar meus estudos. Mas ao colocar a mão na barriga e sentir um leve pulsar, percebi que o instinto materno era mais forte. Decidi ter o bebê, tornar-me mãe solteira e carregar o estigma do desprezo. O toque do telefone me tirou de meus pensamentos. Na tela apareceu, filho querido. Enxuguei rapidamente as lágrimas, pigarreei e atendi. Mãe, preparei o jantar. Ouvi a voz clara de Paulo do outro lado da linha. Hoje tem seu prato favorito, picadinho com purê. Você vai demorar muito? Meu coração se encheu de calor. Logo, filho, vou me trocar e ir direto para casa. Aconteceu algo interessante na escola? Não, tudo como sempre, mãe. Paulo fez uma pausa e acrescentou. Eu li umas notícias na internet sobre o seu hospital. Mãe, não ligue para o que dizem. Eu sei o quanto você trabalha duro. O importante é que temos um ao outro e nossa família é feliz. Não me importo com o que os outros dizem. Senti um nó na garganta. Ele tinha apenas 14 anos, mas era tão maduro e sábio. Sua obediência e compreensão eram meu único apoio, meu escudo contra um mundo cruel. Obrigada, meu menino. Sorri. E minha voz soou genuinamente feliz. Põe a mesa. Em meia hora estarei em casa. Desliguei, levantei-me e lavei o rosto. Olhando meu reflexo, vi que meu olhar estava mais firme do que nunca. Diogo e sua família podiam usar quaisquer truques para me difamar, mas nunca me tirariam o que eu tinha de mais precioso, Paulo. Ajeitei a gola, peguei minha bolsa e saí. Em casa, um jantar quente com meu filho me esperava.
No inverno, escurecia rápido. Quando cheguei ao estacionamento do hospital, os postes de luz já estavam acesos. Mal inseri a chave na fechadura do carro, quando uma figura escura saiu de trás do veículo, bloqueando meu caminho. Era Diogo, com um casaco cinza, o rosto exausto e abatido. Ele não parecia mais aquele professor internacional impecável. A máscara de arrogância havia se quebrado após minha apresentação no auditório. Tati, por favor, me dê 5 minutos. Sua voz era rouca e suplicante. Soltei a maçaneta da porta e me endireitei. Professor Mendes. Não, temos nenhum assunto pessoal. Libere o caminho. Meu filho está me esperando. Ao ouvir a menção ao filho, Diogo baixou os olhos. Essa criança é meu filho, não é? A Marcela descobriu. Por que você não me contou que estava grávida naquela época? Se eu soubesse, nunca teria ido embora. Eu ri. Uma risada amarga ecoou pelo estacionamento vazio. Você interpreta o papel de vítima muito bem. Você realmente não sabia ou fechou os olhos e os ouvidos de propósito para não assumir a responsabilidade? Naquela época você me abandonou porque eu deixei de ser útil para você. Marcela podia te dar dinheiro, status, uma passagem para os Estados Unidos, enquanto eu, uma estudante pobre, era apenas um fardo em seu caminho para o sucesso. Diogo deu um passo à frente, tentando se explicar. Não, foi assim. Na época, minha mãe me forçou. Ela me deu uma escolha, a família ou você. Eu não tive outra opção. Afastei sua mão. Sua mãe forçou? Então me responda. Quem digitou aquele acordo humilhante de aborto? Sua mãe é uma mulher simples do interior. Ela não sabe usar um computador. Foi você quem encontrou o modelo na internet. Foi você quem digitou cada palavra, imprimiu e se escondeu covardemente atrás dela para que ela jogasse aquilo na minha cara. Você é um covarde até a medula. Minhas palavras foram como um golpe de martelo. Diogo congelou. A máscara de decência foi arrancada, expondo o egoísmo e a baixeza que ele escondeu por 15 anos. Ele não conseguiu dizer uma palavra em sua defesa. Seus joelhos tremeram. E ele lentamente se ajoelhou no asfalto frio do estacionamento. Diogo cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. O choro de um homem adulto, cheio de desespero e remorso. Mas as lágrimas de um traidor eram tardias demais. Elas não podiam apagar as noites em que lavei louça no frio, nem compensar a ausência de um pai na vida do meu filho. Virei-me. Friamente, entrei no carro, liguei o motor e dirigi em direção ao portão, deixando-o chorando na escuridão. 3 dias após o incidente no estacionamento, uma nova tempestade se abateu sobre meu consultório. Desta vez, Marcela veio preparada. Pela manhã, o corredor estava lotado de pacientes. A porta do consultório foi aberta de repente. Marcela invadiu, agitando uma pasta grossa. Ela não estava sozinha, mas com vários parentes e um advogado de terno preto. A multidão no corredor imediatamente se aglomerou na porta. Muitos pegaram seus celulares e começaram a filmar. Larguei a caneta e olhei calmamente para eles. Tatiana Azevedo. Marcela bateu a pasta na mesa com um baque. Leia. Este é o resultado do teste de DNA entre meu marido e seu bastardo, emitido pelo diretor do Centro de Genética. Compatibilidade de 99,9%. Vai negar agora? Eu nem olhei para o papel. Eu nunca neguei que meu filho é filho de Diogo. A questão é, por que você trouxe isso aqui? Marcela sorriu com desdém. Sua voz esganiçada foi calculada para que todos ouvissem. Você deu à luz em segredo e escondeu isso por 15 anos. Seu objetivo era esperar nossa família enriquecer e meu marido ficar famoso para nos chantagear com a criança. Pois bem, uma intrigante como você não vai receber um centavo da família Mendes. Essa criança não tem direito a nenhuma herança. Eu sorri e meu sorriso confundiu Marcela. Peguei a pasta e a joguei de volta. As folhas se espalharam pelo chão. Marcela, você tem uma opinião muito elevada sobre a família do seu marido. Você acha que Diogo é uma mina de ouro que eu quero explorar?
Você sabe o que seu ilustre professor andou fazendo nos Estados Unidos? Marcela estremeceu e tentou mudar de assunto. Não, desvie. Estamos falando da sua chantagem. Levantei-me e pronunciei claramente. Diogo vivia inteiramente às custas da sua família. Quando seu pai começou a ter problemas com a justiça e o financiamento foi cortado, ele desviou fundos do fundo de pesquisa da universidade para despesas pessoais. Ele até teve um caso com uma estudante estagiária para tirar dinheiro dela. O processo disciplinar contra ele nos Estados Unidos ainda está em vigor. Posso pedir a colegas para lhe enviarem uma cópia. Você trata esse gigolô de alma podre como um tesouro. Com que direito você acha que eu preciso do dinheiro desse falido e, sem vergonha? Minhas palavras foram como um balde de água fria. A multidão do lado de fora da porta ofegou. Começaram os cochichos sobre a moral do especialista internacional. O advogado de Marcela recuou, desnorteado. Marcela ficou de boca aberta, o rosto primeiro vermelho, depois pálido. Ela apontou para mim com o dedo e disse com a voz trêmula: Você está me caluniando. Meu marido é um homem decente. Caluniando ou não, pergunte a ele você mesma. Respondi friamente. E ouça com atenção. Há 15 anos eu dei à luz e criei meu filho sozinha. Ele leva meu sobrenome e não tem nenhuma relação com sua linhagem nem com seus bens sujos. Eu nunca pedi e nunca pedirei um centavo de pensão à alimentícia. Agora, por favor, juntamente com sua plateia, saia do meu consultório. Não me faça chamar a segurança e registrar uma ocorrência por perturbação da ordem. Marcela ficou paralisada, perdendo toda a sua agressividade. A verdade revelada na frente de todos não lhe deixou chance de esconder o fracasso de seu casamento. Ela cobriu o rosto com as mãos e fugiu pela multidão. Seus acompanhantes a seguiram apressadamente. Sentei-me, servi um copo de água para mim e chamei o próximo paciente. O vídeo do escândalo no meu consultório se espalhou rapidamente pelas redes sociais. À noite, o diretor me chamou. Ele me serviu um chá e, de forma gentil, mas firme, aconselhou-me a ser mais contida e a resolver meus problemas pessoais para não prejudicar a reputação do hospital. Assenti, garantindo que eu estava apenas me defendendo e não permitiria que aquilo continuasse. Diogo começou a me assediar com tentativas tardias de se redimir. Todas as manhãs, um enorme buquê de rosas e um café da manhã caro apareciam na minha mesa. Nos bilhetes, ele implorava por perdão e pedia para que eu o deixasse ser um pai. Sem ler, eu jogava tudo no lixo. Essas ofertas materiais eram para mim apenas uma demonstração falsa. Incapaz de se aproximar de mim no hospital, Diogo voltou sua atenção para Paulo. Ele encontrou sua escola. Na sexta-feira, quando Paulo saía com os amigos pelo portão, Diogo se aproximou dele. Ele usava uma camisa amassada, tentando esboçar um sorriso amigável. Paulo, terminou a aula? Vamos comer alguma coisa. Ele tentou afagar a cabeça de Paulo. Paulo recuou. Ele era alto, magro, parecido comigo, mas com um olhar mais duro e frio. Ele mediu Diogo da cabeça aos pés. Olá, o senhor deve ter se enganado. Diogo ficou confuso. Não, sou um velho amigo da sua mãe. Sei que você gosta de coxinha de frango. Vamos conversar. Tenho algo para te contar. Paulo apertou a mochila contra o peito. Eu sei quem o senhor é. Minha mãe nunca escondeu nada de mim. O senhor é o homem que a abandonou no momento mais difícil. Diogo ficou pasmo. Ele não esperava palavras tão duras de um adolescente de 14 anos. Paulo, escute. Eu tive minhas razões. Eu não sabia de você. Agora voltei para consertar tudo, para cuidar de vocês. Eu sou seu pai. Não pronuncie essa palavra, cortou Paulo. Eu só tenho uma mãe, desde que nasci. Foi minha mãe que não dormiu à noite quando eu ficava doente. Foi minha mãe que me ensinou a ler. Foi minha mãe que trabalhou na chuva para comprar meu leite.
Onde o Senhor estava quando ela passava por dificuldades? Onde o Senhor estava quando zombavam de mim na escola porque eu não tinha pai? Minha mãe lidou com tudo sozinha e agora vivemos muito bem. Por favor, não nos perturbe. Dito isso, Paulo se virou e foi embora com seus amigos, sem olhar para trás nenhuma vez. Diogo ficou parado no meio da multidão de estudantes. As palavras do filho foram como 1000 agulhas perfurando seu coração. Ele percebeu que alguns erros não podem ser reparados nem com desculpas, nem com presentes caros. Naquela noite, enquanto eu ajudava Paulo com a matemática, um número desconhecido de outro estado ligou. Atendi e ouvi uma voz esganiçada e familiar. Era a mãe de Diogo. Seu tom era tão arrogante e venenoso quanto 15 anos atrás. É a Tatiana? Não pense que só porque teve um filho pode fazer o que quer. Nossa família nunca aceitará uma sem vergonha como você. Você proíbe o Digo de ver o filho. Quer destruir nossa família? Arrume suas malas e traga o menino para conhecer a família, senão eu vou aí e te processo por sequestro de criança. Fui para a varanda para que Paulo não ouvisse. Guarde suas ameaças. Você se esqueceu de como me trouxe o acordo de aborto? Aquele papel e seus insultos ainda estão comigo. Quer ir ao tribunal? Por favor, eu apresentarei este documento ao juiz e toda a sua família saberá como você foi cruel com uma criança que ainda não havia nascido. Veremos então quem será o culpado: a lei ou a opinião pública. Um silêncio se instalou do outro lado da linha. Ela percebeu que não tinha nenhum direito sobre o neto que ela mesma havia rejeitado. Um dia, desliguei e bloqueei o número. Na manhã seguinte, uma estranha agitação tomou conta do setor. Os médicos cochichavam olhando para seus celulares. A enfermeira-chefe se aproximou de mim. Drá, Azevedo, você viu a mensagem do professor Mendes no nosso grupo geral? Abri o WhatsApp. Diogo havia publicado uma longa carta. Nela, ele admitia publicamente todos os seus erros de 15 anos atrás, como abandonou covardemente uma namorada grávida por causa da carreira, como se aproveitou da família da esposa. Ele também reconheceu suas falhas profissionais e éticas nos Estados Unidos. No final da carta, ele anunciou que estava deixando o cargo de professor convidado, se desfiliando da associação médica e rescindindo seu contrato com o hospital. Ele escreveu que precisava de tempo para repensar sua vida e pedia a todos que parassem de me julgar e a meu filho, porque o único que merecia punição era ele. A mensagem causou uma enxurrada de reações. Ninguém esperava que um especialista tão respeitado arrancasse todas as suas máscaras. Li a carta sem mudar de expressão. Para mim, suas desculpas eram uma forma de aliviar sua própria consciência. E perdoar ou não era um direito meu. À noite, após a última cirurgia, saí para o corredor. Diogo me esperava lá. Ele estava com uma aparência terrível. Casaco surrado, rosto por fazer, olhos fundos. Tati, eu fiz o que você queria. Sua voz estava fraca. Contei toda a verdade. Desisti de tudo. A Marcela pediu divórcio. Agora não tenho nada. Por favor, me dê uma chance de consertar as coisas. Deixe-me ser um pai. Parei a 1 metro dele. Você está enganado, Diogo. Você não fez isso por nós. Você fez isso porque perdeu o controle da sua vida. Seu casamento ruiu. Sua carreira nos Estados Unidos também? Você voltou para cá em busca de um respeito ilusório, mas quando eu arranquei sua máscara, você percebeu que não tinha que se agarrar, você quebrou. Você se desculpa para que eu lhe dê esse perdão, que o ajudará a se sentir melhor. Mas eu não sou obrigada a lhe dar paz de espírito. Se realmente quer se redimir, vá até seu filho, peça perdão a ele. Mesmo que ele recuse, você deve suportar. Esse é o preço da redenção. Virei-me e fui embora, deixando-o sozinho no corredor vazio. Uma semana após essa conversa, minha vida voltou à sua rotina tranquila. O barulho em torno de Diogo diminuiu. Uma manhã, recebi uma ligação de um número desconhecido.
Era Diogo. Ao fundo, ouvia-se o som de equipamentos médicos. Tati, desculpe incomodar. Minha mãe, ela adoeceu por causa de todo esse escândalo. Foi para casa de parentes em São Petersburgo e lá teve um AVC extenso. Ela tá na UTI. Os médicos dizem que as chances são quase nulas. Ela chama por você e por Paulo constantemente. Você pode vir? Peço-lhe uma última vez. Eu fiquei em silêncio. A imagem da mulher cruel que jogou o papel no meu rosto voltou à mente. O ódio por ela um dia me deu forças, mas agora, ao ouvir que ela estava morrendo, não senti nem alegria, nem satisfação, apenas um vazio. A morte apaga todas as mágoas. Decidi ir, não por ele, mas para colocar um ponto final no meu passado. Deixei Paulo em casa, tirei uma licença de 2 dias e voei para São Petersburgo. No hospital, no corredor da UTI, Diogo estava sentado, curvado. Ao me ver, ele se levantou de um salto. Obrigado por ter vindo. Vesti um avental estéril. Entrei no quarto. A mãe de Diogo jazia entre fios e tubos, magra e debilitada. Ao me ver, ela começou a chorar. Sua mão se estendeu para mim e sons inarticulados saíam de sua garganta. Em silêncio, peguei sua mão fria e ossuda. A senhora não precisa se desculpar, eu disse. Eu também sou mãe e entendo o seu desejo de proteger seu filho. Suas ações foram cruéis, mas foi o instinto materno. Guardei esse ressentimento por tempo suficiente. Hoje vim para deixá-lo ir. Eu não a odeio mais. Sua mão tremeu. Minhas palavras de perdão foram uma libertação para ela. Atrás do vidro, Diogo estava de pé, chorando. Naquela noite, Diogo me levou ao aeroporto. No táxi, ele disse: vendo como você tratou minha mãe, percebi o quão mesquinho e egoísta eu sou. Você construiu grandeza sobre as ruínas que eu deixei. Tá tudo no passado, respondi. Não, devemos mais nada um ao outro. Eu sei, não vou mais incomodar vocês. Mas tenho um último pedido. Deixe-me escrever cartas para o Paulo. Não espero que ele me chame de pai. Só quero compartilhar com ele meus erros, para que ele não os repita. Assenti. É seu direito. E aceitar ou não é direito do Paulo. Saí do táxi sem olhar para trás, caminhei para o aeroporto. O antigo capítulo da minha vida estava encerrado. Voltando a São Paulo, soube que a mãe de Diogo havia falecido. Marcela entrou com o pedido de divórcio, exigindo todos os bens e acusando Diogo de ter um filho fora do casamento e de adultério. O advogado de Diogo veio me procurar. Ele pediu que eu fornecesse provas de que criei meu filho sozinha, para defender Diogo das falsas acusações no tribunal. Entreguei a ele uma cópia da certidão de nascimento de Paulo, onde havia um traço no campo pai, e os registros das confusões que Marcela armou no hospital. O advogado me entregou um cheque de uma quantia enorme à pensão alimentícia, de 14 anos. É tudo o que ele conseguiu juntar antes que as contas fossem bloqueadas, disse ele. Olhei para o cheque e o empurrei de volta. Diga ao seu cliente que meu filho não é uma mercadoria com a qual ele pode comprar a própria consciência. Quando precisávamos de dinheiro para leite e remédios, ele não estava lá. Agora nós nos viramos muito bem sozinhos. Se ele realmente quer o bem de Paulo, que pegue esse dinheiro e comece uma nova vida digna, para que o filho não tenha vergonha dele. O advogado se foi. Senti um alívio imenso. Diogo cumpriu sua palavra e em nossa caixa de correio começaram a aparecer cartas com a anotação. Para meu filho, Paulo. A princípio, Paulo as ignorava. Aí só deve ter desculpas, dizia ele. Fugir não te livra da raiva, filho, eu disse. Alguns dias depois, quando eu estava em um plantão noturno, Paulo leu as cartas. Diogo não se justificava. Ele escrevia sobre sua juventude, sobre a sede cega de sair da pobreza, sobre a covardia e os erros terríveis. Cada carta era uma lição, uma advertência. Pela manhã, Paulo me esperava. Mãe, este fim de semana é a missa de 7º dia da minha avó. Sim, respondi. Eu quero ir a Santos para a missa.
Eu li as cartas, entendi tudo. Não quero crescer com ódio no coração. Vou acender uma vela e dizer algo a ele. Meu menino havia amadurecido. Ele aprendeu o perdão, algo que me levou 15 anos para alcançar. Quase um ano se passou. Paulo foi aprovado em um colégio de prestígio. Eu continuei a trabalhar. Numa manhã de inverno, a porta do meu consultório se abriu. Diogo entrou. Ele era uma sombra de si mesmo, usando um gorro magro, pálido. Ele colocou silenciosamente uma pasta com os resultados de uma ressonância magnética na minha frente. Desculpe vir de novo. Sua voz estava fraca. Tenho dores de cabeça fortes, convulsões. No Hospital do Câncer se recusaram a operar. Risco muito alto. Inseri o CD no computador. Na tela apareceu uma mancha escura. Glioblastoma. Um tumor maligno enorme que crescia profundamente no cérebro, bem ao lado do centro da fala de Broca. Seu estado é muito grave, eu disse profissionalmente. Sem cirurgia, a morte ocorrerá em poucos meses. Com a cirurgia, há 90% de probabilidade de você perder a fala ou ficar em estado vegetativo. Eu sei, ele assentiu. Não tenho medo da morte ou de ficar mudo. Vim até você, porque confio apenas em suas mãos. Por favor, me opere. Entrego minha vida e minha voz em suas mãos. O homem que me causou tanta dor agora confiava a mim sua vida. Posso assumir este caso, respondi. Mas você entende que se houver complicações, serei acusada de vingança e perderei minha licença. Por isso, levarei seu caso ao Conselho Geral do hospital. Se o conselho aprovar e você assinar o termo de consentimento para todos os riscos, eu operarei. A ética médica não me permite recusar, mas a lei está acima de tudo. Eu concordo com tudo, contanto que o bisturi esteja em suas mãos. Na véspera da operação, Paulo foi visitar Diogo. Ele trouxe uma sopa que ele mesmo preparou. Ficaram sentados em silêncio. Paulo o alimentava com uma colher, Diogo chorava. O ódio deu lugar a um laço de família. Às 6 da manhã, as luzes da sala de cirurgia número 1 se acenderam. A operação já durava 4 horas. Aproximei-me do núcleo do tumor, onde ele tocava os nervos da fala. Naquele momento, um pensamento passou pela minha cabeça. Um corte extra de 2 milímetros e eu removeria todas as células cancerosas, mas ele ficaria mudo para sempre. Ninguém poderia me culpar. Seria a vingança legal perfeita. O bisturi, minha mão tremeu, mas logo me lembrei de Paulo alimentando o pai com uma colher. Ele é o homem que você um dia amou e ele me deu a vida. As palavras do meu filho ecoaram em minha mente. Eu sou uma médica, não uma carrasca. Mudei de tática. Em vez de cortar, comecei a separar o tumor das fibras nervosas, milímetro por milímetro. Mais 2 horas de trabalho intenso e o último fragmento do tumor foi removido. O feixe de nervos permaneceu intacto. A cirurgia terminou com sucesso. À noite, Diogo acordou. Quando Paulo e eu entramos, ele abriu os olhos, olhou para nós e sussurrou: "Obrigado a vocês, dois." A voz estava fraca, mas clara. Ele não perdeu a fala. Fiz as anotações em seu prontuário. A cirurgia foi um sucesso. Viva o resto da sua vida com dignidade. Saí do quarto. Através do vidro, vi Paulo segurando a mão de Diogo, dizendo algo. Uma reunião tardia, mas calorosa. Eu sorri, tirei o jaleco branco, troquei de roupa e saí do hospital. O sol brilhante de inverno brilhava, afastando o frio. Deixando o bisturi na bandeja estéril, eu sabia que havia removido definitivamente o tumor do ódio que me atormentou por 15 anos. À minha frente havia apenas o céu livre, orgulhoso e sem limites.